Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o ranking de aprovação dos presidentes da América do Sul, que teve Lula no topo, a queda de 85% na insegurança alimentar severa no Brasil, o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e muito mais. Muito prazer, eu sou o Anderson Andrade e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. E o presidente Lula alcançou a maior aprovação entre os presidentes da América do Sul no mês de julho, segundo um ranking atualizado mensalmente pela OB Consultoria Opinião Pública da Argentina. Em relação ao levantamento anterior, o presidente brasileiro superou o argentino Javier Milei. Quem traz mais informações é a repórter da TV PT, Fran Martins. A pesquisa considera 10 dos 12 países sul-americanos, com exceção do Suriname e da Guiana. O presidente Lula aparece com 53,6% de imagem positiva, à frente de Milei, com 52,1%. Em seguida, o presidente do Equador, Daniel Noboa, aparece com 51,5%. Os demais presidentes sul-americanos ficam abaixo dos 50%. Os números de Lula representam um aumento de 2,3 pontos percentuais em relação à pesquisa de junho, quando ele estava na terceira posição entre os 10 presidentes sul-americanos avaliados. E a semana no Café PT começou com um papo com Beatriz Lourenço, integrante da Coalizão Negra por Direitos, na segunda-feira. Ela falou sobre ações de incentivo e apoio a candidatos negros nas eleições. Uma das grandes questões que a coalizão trata desde o seu nascimento, que é discutir a nossa presença e a qualidade da nossa presença nos espaços de poder, né? Desde os parlamentos ao executivo, enfim, né? E o que a nossa ausência nos espaços de poder impacta na vida dos nossos. Enquanto a população negra for maioria, mas quando for representada nos espaços de poder, nos parlamentos, for a minoria, a gente não vai conseguir viver democracia plena. Quando a gente lança o Manifesto Quilombo no parlamento, a gente está dizendo: vamos radicalizar a democracia brasileira. E radicalizar a democracia brasileira é garantir que pretos, pobres, mulheres também estejam nos espaços de poder, porque essa é a única novidade no Brasil. Na terça-feira, a conversa foi com o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço. Ele abordou os ótimos resultados que o programa Mais Médicos vem conquistando em regiões vulneráveis do país. É um programa muito exitoso, porque já de cara, já num primeiro momento, ele consegue ampliar o acesso da população ao atendimento médico. Ele evita a internação. Então, aquela pessoa que tem um problema de saúde, que é cuidada no posto de saúde pelo médico do programa, você evita que aquela situação se agrave e que ela venha internar. Com um tempo maior ainda de programa, a gente consegue ver também efeitos na mortalidade infantil, principalmente naquelas cidades mais pobres que tinham a maior escassez de médicos. O efeito do programa em diminuir a mortalidade infantil é maior. Hoje também é recorde o número de médicos participantes nos distritos indígenas, que são áreas bastante vulneráveis e que, portanto, precisam e merecem essa atenção por parte do programa Mais Médicos. E o Café PT da quarta-feira trouxe uma entrevista com Renato Simões, secretário nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Os assuntos foram o Plano Clima e o G20 Social. Na verdade, nós estamos debatendo, dois grandes aspectos do Plano Clima: os aspectos de adaptação e os aspectos de mitigação. Porque as consequências das mudanças climáticas estão aí. Fruto desses debates que estão acontecendo agora, serão metas para mitigar, ou seja, para reduzir danos, para enfrentar as realidades concretas e para que a gente possa se adaptar às mudanças climáticas de uma forma mais estrutural. Então, essa primeira fase de consultas vai agora até o dia 15 de agosto. Depois há uma consolidação de todo esse processo participativo num texto que o Ministério de Meio Ambiente vai disponibilizar
para uma nova consulta pública nos meses de setembro, outubro, e em novembro, então, teremos essa primeira versão do Plano Clima, que será levada pelo presidente Lula à COP29. Já na quinta, a convidada do Café PT foi a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, que falou sobre as ações do governo federal voltadas à inclusão. Vamos ver. Subestimar a capacidade da gente é uma das formas mais simples de explicar a discriminação em razão de deficiência, né? E a gente precisa desde cedo ter, então, política pública efetiva. Por exemplo, se a gente tem um diagnóstico precoce de uma pessoa com uma deficiência que não é tão visível como a minha, né, que sou cadeirante, quando a gente tem o diagnóstico precoce, a gente também tem a estimulação precoce dessa criança. Sim. A gente tem a identificação aí de quais recursos de acessibilidade, quais técnicas a gente vai ter de prover esse desenvolvimento infantil mais adequado para aquela criança. E a gente tem, então, essa possibilidade de construir políticas públicas efetivas, ampliando a possibilidade de desenvolvimento humano, de autonomia. Então, a gente tem sim possibilidades de a gente construir esse Brasil da base para cima, cada vez mais inclusivo. E nesta sexta, o Café PT recebeu a assessora especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tamires Sampaio. Ela explicou como funciona o PRONASSE, o Programa de Prevenção, Controle e Repressão da Criminalidade, do qual ela é coordenadora. O PRONASSE é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Segurança com cidadania é essa ideia de que a segurança ela precisa ser pensada como uma política pública transversal. Então, o acesso à saúde, o acesso à educação, o espaço de cultura e lazer, moradia digna, geração de emprego e distribuição de renda, que são políticas sociais, também estão associadas à segurança. Então, é fundamental a gente pensar como promover a capacitação dos policiais, a doação de equipamentos, viaturas, que é uma face do PRONASSE, com Bolsa Formação, que produz capacitação, e com doação de viaturas, como a gente fez no ano passado, esse ano, em especial para a Patrulha Maria da Penha, mas também a articulação com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação e outros ministérios de pastas sociais, para garantir que essas políticas cheguem em territórios com maiores índices de violência. E o podcast da Juventude do PT, o Pode Tremer, da última quinta-feira, trouxe um papo sobre o Julho das Pretas, com a pesquisadora e palestrante nas causas antirracistas e ativista do Movimento Negro Unificado, Dandara Maria Barbosa. O Julho das Pretas nasceu no intuito de se criar um calendário de atividades voltada, né, à luta das mulheres negras. É um espaço formativo de atividades, de lutas de diversas mulheres negras de todos os estados, de todos os municípios, com suas intersecções, com as suas especificidades, mulheres negras trabalhadoras, mulheres negras do campo, mulheres negras lésbicas, que se uniram nesse mês de julho em prol do dia 25, né, do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e caribenha, e o dia também da mulher negra aqui no Brasil. E o governo federal iniciou na última quarta-feira o programa Voa Brasil, com o objetivo de democratizar o acesso ao transporte aéreo no país. A iniciativa garante passagens aéreas por até R$ 200 para a primeira fase do programa, que terá como foco principal os aposentados do INSS. Para obter a passagem pelo preço reduzido, os aposentados não podem ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Um site oficial será criado para facilitar a busca e compra dos bilhetes oferecidos. Os aposentados deverão acessá-lo utilizando o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema verificará automaticamente se o candidato à compra viajou de avião ou não no último ano. Estima-se que 23 milhões de pessoas sejam beneficiadas. E a edição 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o estado da insegurança alimentar mundial mostra que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023. A repórter da Rádio PT, Denise Coelho, traz mais detalhes. No total, 14 milhões e 700 mil brasileiros e brasileiras deixaram de passar fome no país. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, os dados indicam que estamos no caminho certo. Em evento paralelo à reunião do G20,
das 20 maiores economias do mundo, ele falou sobre as ações do governo Lula que contribuíram para esse resultado. Nossa luta é histórica e vemos como dever compartilhar e discutir as experiências que vieram dela. Queremos mostrar ao mundo os avanços do Brasil. E agora você confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na terça-feira, o presidente participou da cerimônia de celebração dos 10 anos de atividades do campus Lagoa do Sino, da UFSCar, em São Carlos, São Paulo, e acompanhou anúncios de investimento do Ministério da Educação em Sorocaba. Na quarta, Lula teve audiências com diversas autoridades internacionais, como o presidente do Banco Mundial e o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. Lula ainda participou de sessão de abertura da reunião ministerial da Força Tarefa para o estabelecimento de uma aliança global contra a fome e a pobreza no Rio de Janeiro. Vamos ver. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos. Em 2008, o G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial. Agora, os líderes mundiais têm diante de si a oportunidade de responder a esse outro desafio sistêmico. A Aliança Global nasce no G20, mas ela é aberta ao mundo. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da Rede PT de Comunicação. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. E agora eu me despeço de você. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo 13 Minutos.